Hoje no quadro Direto ao Ponto, a participação do médico psiquiatra, o Dr. Rafael Moreno, para falar a respeito de uma notícia que repercutiu bastante relacionada ao Brasil vivendo a chamada segunda pandemia na saúde mental, com uma multidão de deprimidos e também ansiosos. Nessa matéria da Folha de São Paulo, inclusive, citava Venâncio Aires, aqui na nossa região, como um dos municípios com maior índice de suicídios nesse primeiro semestre de 2022. Tudo bem, doutor Moreno? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Bom dia, doutor Rafael. Só para o pessoal que está acompanhando a live aí deve ter visto, né? Antes de entrar no assunto propriamente dito, tem visitantes hoje aqui, né? Tem parceiros aqui hoje junto contigo? Eram os dois aí, Pedro e Marina. Pedro e Marina. Pedro e Marina estão conhecendo aí já as dependências da rádio. Comendo, aproveitando a recepção ali da inauguração do estúdio da Tropical. Hoje temos a inauguração do estúdio da Tropical FM, inclusive lhe convido para dar uma passadinha ali depois, está muito legal. Perfeito. E por isso tem um coquetelzinho aqui recebendo aqui os nossos convidados para prestigiar essa novidade. Mas falando a respeito do nosso assunto de hoje, doutor Rafael, o Brasil vive segunda pandemia, que é na saúde mental, com multidão de deprimidos e ansiosos. A gente vem falando a respeito disso. E inclusive tem dados, né, Nicolas? Pois é, eu citava Venâncio, só nesse ano, no primeiro semestre, são 9 óbitos e 38 tentativas nos primeiros 6 meses desse ano. Venâncio, município de 72 mil habitantes, e que mostra como a gente tem que olhar para essa questão. A gente discute muito internamente aqui como imprensa que a recomendação é não divulgar os fatos e as notícias de suicídios, porém, alertar sobre essa temática e falar mais a respeito para até desmistificar tudo isso é sempre importante para poder auxiliar as pessoas que estão passando por alguma crise. Perfeito. Então, os estudos já mostravam que existiria essa segunda onda, ou alguns falam terceira, quarta onda da pandemia envolvendo saúde mental, já que depois que passa o período de epidemia mesmo, da grave de mortes por coronavírus, que graças a Deus a gente já passou isso, sobram os resquícios sociais, econômicos e psicológicos da pandemia. Então nós temos várias pessoas que tiveram Covid, e os estudos mostram que o Covid altera também o sistema nervoso central, altera o cérebro. Existem várias pessoas que perderam familiares, estão enlutadas por Covid. A gente sabe que luto é um grande fator de risco para transtorno mental. A gente sabe que muita gente se afetou economicamente em função do coronavírus, e agora nós estamos vendo aí altas em preços, inflações aí. Isso tudo também contribui para esses índices de ansiedade e depressão, com certeza. E os impactos sociais. A gente teve várias mudanças sociais durante a pandemia, mudou a forma da saúde, mudou a forma da educação, mudou a forma como a gente se relaciona também. Então isso ainda não voltou ao normal, nem sei se vai voltar. Então são vários fatores aí juntos que fizeram com que tivesse esse aumento. A princípio, agora que a gente está começando a ter dados verdadeiros sobre o que está acontecendo com a cabeça do ser humano. Eu me lembro que eu fiz há um ano atrás uma aula sobre o impacto da pandemia na saúde mental a nível mundo. Ainda os estudos não conseguiam dizer exatamente porque a gente ainda estava no meio da pandemia, não tem como dizer o que aconteceu, a gente tinha que esperar reduzir a pandemia. Então, ansiedade, depressão e suicídio, sendo que suicídio em geral é sempre o único. Tá? Outras epidemias já ocorreram e também já se evidenciou como é que essa cascata emocional começa com ansiedade, depois aumenta a depressão e, por último, o suicídio. E parece que a gente está vendo agora esse incremento no suicídio. Lembrar que no Brasil existe um incremento na taxa de suicídio que está acontecendo isso há muitos anos. A gente só tem que ver se os estudos comprovam que se foi realmente a pandemia que fez esse incremento no suicídio ou foi apenas uma taxa que já era esperada de incremento. Tá? Então isso é uma coisa da gente tem que ter mais calma assim, para dizer se é da pandemia. Mas se a gente for pegar ali a taxa de incremento de ansiedade e depressão, realmente deu um pulo. Aí, principalmente nos estados do sul, aí, de 10% de depressão para 13%, são 30% a mais de casos de depressão. E o que mais apavora, que depois a gente pode abordar, é como é que a gente vai atender esse pessoal.
Pois é, doutor Moreno, a gente tem acompanhado muito de perto tudo isso que está acontecendo através da mídia, divulgando também as informações, e a gente tem que tomar um cuidado muito grande com as generalizações, porque cada caso tem que ser observado como um caso específico, mas de forma geral, o que se percebeu no começo da pandemia é que no momento que as pessoas tiveram que ficar mais próximas, dentro de casa, teve até um aumento no índice de separações em função de tudo isso, logo em seguida teve um aumento da proximidade das pessoas e um fortalecimento nas relações, com a família ficando mais próxima, mais unida, os pais mais próximos dos filhos, e agora a gente vive um momento já das pessoas poderem aproveitar mais festas, eventos sociais, restaurantes, passeios, turismo, que tudo isso é muito positivo, só que além de toda essa abertura, a gente observa também essa questão envolvendo uma piora econômica na maioria das pessoas e também essa necessidade de tentar agora equilibrar tudo isso, as contas com o lazer e todo um sistema de saúde que precisa estar preparado para atender a essas pessoas. Tem muita gente também que se acostumou tanto a ficar em casa que está tendo dificuldade até para ter o convívio social de volta. Então, cada pessoa tem a sua pandemia individual e que a gente precisa dar condições no sistema de saúde para poder atender essas pessoas. Com certeza. O que mais me preocupa é realmente esse acesso à saúde, que a gente sabe que o SUS já vem tentando se adaptar em relação à saúde mental, e a gente sabe que a saúde mental é sempre deixada como última pauta, inclusive dentro do Ministério da Saúde. A gente não vê crescimento, investimento, é difícil a gente ver. Às vezes melhora uma coisa, piora a outra, e próprio dentro dos planos de saúde também a gente não vê essa preocupação, a gente não consegue perceber. Até internamente eles podem dizer, não, estamos investindo mais, mas a gente não vê. E, inclusive, agora com a ANS deixando mais restrito ainda novos procedimentos, e a gente sabe que estão aparecendo novos procedimentos em saúde mental, a forma de cuidar da saúde mental ela tem mudado. A gente tenta ao máximo evitar a hospitalização e os planos de saúde não estão acompanhando isso, eles não estão estimulando, por exemplo, essas novas terapêuticas em hospital-dia, que são formas da gente evitar a hospitalização. Então, tanto o sistema público quanto o privado, assim, principalmente a nível de plano de saúde, não está acompanhando. Então, a gente acaba tendo essas longas filas de espera para atendimento, a gente acaba tendo um atraso muito grande para início dos tratamentos de psicoterapia, para qualquer tipo de tratamento, e isso é muito grave. Uma pessoa que está deprimida, ficar mais um mês deprimida até chegar a um tratamento, aí sim que a gente acaba tendo a tentativa de suicídio. E até o número de Venâncio, com certeza ele está errado, porque as pesquisas mostram que para cada suicídio completo, nós temos aí de 10 a 40 tentativas. Ali se fala em 9 suicídios e 38 tentativas. Com certeza esse número está subestimado, porque a gente sabe que mais da metade das pessoas que tentam suicídio não vai a atendimento, ou seja, a gente não consegue notificar isso, e às vezes mesmo indo para o hospital, os hospitais têm muita dificuldade em fazer a notificação, porque a notificação é chata de fazer, são várias coisinhas que a gente tem que perguntar lá para fazer a ficha. Então, o grande apelo que eu faço aí principalmente quem tem o poder de fazer as organizações, tanto de sistema público de saúde quanto do sistema privado, de encarecidamente abrir assim o seu coração, assim, não pensar só no papel. Se pensar no papel, com certeza vai dar prejuízo, mas pensar no coração, na parte humana das pessoas, que a gente tem que valorizar a saúde mental. Eu acho que são várias questões ainda para se ver. Uma delas é a própria desmistificação do assunto em si, né? Que a gente vem trazendo aqui, mas para algumas pessoas, por mais que possam estar talvez passando por alguma situação semelhante, ou algum familiar, ou alguém, ainda é difícil de buscar o atendimento, e quando busca, nem sempre ele acontece como deveria, e quando acontece, às vezes não dá sequência, por N motivos, né? Então, eu acho que tem muitos detalhes ainda a serem vistos e observados, né, doutor, para que essas pessoas, é um número muito grande, né, de pessoas que precisam de atendimento. Como isso vai acontecer na prática é que ainda complica. E tem uma particularidade na saúde mental que o indivíduo, ele muitas vezes não quer buscar a ajuda, mas ao mesmo tempo esse fato de não buscar ajuda, isso aumenta muito o custo, direto e indireto, tanto com a saúde física quanto a mental. Então, para o sistema público-privado de saúde, é muito importante ter uma gestão dessas pessoas que têm problemas de saúde mental, independente se procurou ou não. Então, por isso a importância
da busca ativa. Tá? O pessoal entrou no plano de saúde, faz um atendimento, vê como é que está essa pessoa. A pessoa foi lá, entrou naquele cadastro único de saúde naquele município. Vai lá, faz uma avaliação, vê como é que está. Porque se a gente esperar o indivíduo chegar, como na maioria das doenças, isso pode ser trágico. A matéria da Folha, a gente está se baseando justamente nela, ela abre com uma citação desta pessoa moradora de Venâncio, que deu a entrevista para a matéria, e a primeira frase resume um pouco do que é essa questão envolvendo a possibilidade de suicídio. É tristeza o nome da doença, a pior que tem. Doutor Moreno, quais são as causas, principais doenças que levam a pessoa a essa medida extrema que é tirar a própria vida? São vários fatores, né? O suicídio é um fenômeno super complexo, multifatorial. Cada história de suicídio tem a sua particularidade, mas algumas coisas se repetem. Transtorno mental não tratado aparece em 90% das vezes. Desses transtornos mentais não tratados, depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo, principalmente a gente vai ver. História familiar de suicídio, isso é muito importante. O suicídio, vários estudos mostram que existe uma genética, ou seja, uma heredabilidade, né, do problema separada da depressão. Então, existe a genética da depressão, existe a genética do suicídio. E, às vezes, elas se coincidem. Tá? Então, também é perigoso a gente dizer que só se mata quem está deprimido. Na realidade, não. Boa parte dos suicídios não são de pessoas que estão deprimidas, certo? Então, a importância da gente estar vendo a pessoa como um todo e, às vezes, aquele estressor, uma separação, uma demissão, tá? Um problema econômico, é só o gatilho para a pessoa vir a tentar. Então, lembrar que a gente tem que ver o indivíduo na história dele e se a gente se resume só ao fato que levou ele à tentativa de suicídio, a gente está minimizando muito o problema. A gente tem que ver todo o histórico do indivíduo para conseguir entender o que está acontecendo. Tem um ouvinte aqui que coloca uma questão e que eu particularmente já ouvi falar diversas vezes em relação, especialmente essa questão de Venâncio, e que é com relação a regiões onde prevalece o cultivo do fumo. O ouvinte cita que o suicídio pode ser até maior pelo excesso de veneno usado na fumicultura. O veneno causa muitas doenças, entre elas a depressão. É a contribuição do Clayton participando com a gente. Isso, Clayton. A gente tem estudos mostrando realmente que o uso de agrotóxicos, principalmente os organofosforados, alteram de forma profunda e às vezes até irreversível o cérebro. Tá? Então, quem se intoxicou por organofosforado, pelo agrotóxico, sim, tem mais chance de depressão e suicídio. Quem foi exposto cronicamente também tem mais chance de depressão e suicídio. Se isso na alimentação afeta, os estudos ainda não estão muito concretos, porque é difícil mensurar o quanto tem de agrotóxico na dieta, tá? No que sobra para a gente, mas a gente acredita que sim. Tá? Mas, o que acontece? Não dá para a gente também só culpar, tá, o agrotóxico. O agrotóxico é um dos fatores que faz aumentar. A gente sabe que a particularidade de ser agricultor está muito associada ao suicídio. Várias pesquisas mostram que agricultor está entre as profissões mais vulneráveis ao suicídio. Isolamento social, problemas econômicos, às vezes não tem, hoje em dia é difícil conseguir mão de obra, a família toda tem que trabalhar, nem um louco, né, na produção, tá? Então tem pouco tempo de folga, dorme mal, acaba bebendo mais, pouco acesso às vezes ao sistema de saúde. Imagina lá um agricultor ter que fazer terapia. Tá? Para ele já sou estranho, terapia, e imagina a ida do campo, né, lá até a cidade, todas as semanas fazer terapia. Então isso às vezes é dificultoso também. Tá? Então tem várias questões, até da própria água, que tem pouco lítio. Aqui no Rio Grande do Sul a água tem pouco lítio. Tem estudos mostrando que água com bastante lítio protege contra suicídio. Então são vários fatores aí que a gente tem que estar atento, principalmente a população aqui da região de Fumo ali, e faço um apelo aí também para as pessoas que ganham muito dinheiro com fumo, que podiam investir um pouquinho desse dinheiro no cuidado de saúde mental dessas pessoas. E lembrar, né, doutor e Nicolas e ouvintes, que não é vergonha, não é fraqueza, é uma necessidade, é saúde, né, é uma necessidade da pessoa. Então, que quem sentir isso, sentir essa necessidade, que busque esse atendimento ou leve o familiar, enfim, a gente sabe que cada história, cada família é diferente, cada comportamento mas que busque esse atendimento de alguma forma. Né? A gente sabe que tem essas místicas, né? Mas é muito pelo contrário. A pessoa que busca ajuda, seja de uma psicoterapia, de um psiquiatra, está demonstrando, na verdade, muita
muita força para justamente buscar resolver os seus problemas. Com certeza. Doutor Rafael, muito obrigada mais uma vez. Participa conosco sempre todas as segundas-feiras no quadro Direto ao Ponto, hoje com as presenças aqui, né? Tudo bem, gente? Diz um oi aí pra gente. Oi. Os filhinhos do Dr. Rafael aqui conosco, filhinha, filhinha. Valeu. Muito obrigada. Tá certo. Abraço a todos então, gente. Até mais.